conceito Trindade, né? Que eu estou falando de alguns conceitos aqui, irmãos, que assim, os conceitos que é mais debatidos no mundo cristão. Eu falei esses dias sobre o arrebatamento da igreja, né? E esse tema, arrebatamento, irmãos, ele já foi muito vivido pela igreja, né? E hoje já aparecem grupos dizendo que não existe arrebatamento, que não vai ter arrebatamento. E a gente ensinou, hoje nós vamos falar sobre a Trindade, né? O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Naquilo que nós acreditamos, né? Que também a gente vai ver que tem movimentos, né? E até seitas que combatem muito esse conceito, né? E nós vamos ver aqui que a Trindade é uma doutrina bíblica, né? Uma doutrina bíblica. Em Mateus capítulo 3 e o versículo 13 diz assim: por esse tempo Jesus foi a Galiléia, para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você é quem vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou me agrado. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer mais uma oração. Meu Deus, nessa noite, Pai, abre o nosso entendimento, meu Pai, para nós compreender a Tua palavra, meu Deus. Assim, meu Deus, meu Pai, eu oro, meu Pai, nesta noite, pedindo ao Senhor que o Senhor venha, meu Pai, instruir os Teus filhos, meu Pai, para que eles cresçam, para que eles Te conheçam cada dia mais, meu Deus. Assim eu oro, pedindo a Tua bênção, meu Pai, sobre todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cremos em um só Deus, subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, distinto um do outro, né? Aqui, irmãos, nesse texto, os irmãos têm dificuldade, irmãos, de ver isso, né? De enxergar. Jesus, irmãos, foi até João para ser batizado. João, irmãos, não queria, porque João se achou digno de batizar o Filho de Deus, né? Mas Jesus falou para João: convém-nos cumprir toda a justiça. Porque se Jesus não fosse batizado, irmão, muitos também não iam querer ser hoje batizados, né? Porque ele dizia: Jesus não foi, então Jesus falou: preciso cumprir a justiça, né? E João, irmãos, entendeu isso, né? Aí a Bíblia diz que João até falou: não sou nem digno de tirar a sua sandália. Mas Jesus falou: João, convém nós cumprir a justiça de Deus, né? E João, assim, irmãos, entendeu que precisariam cumprir a justiça, né? Aí João vai batizar Jesus, e quando João o batiza, irmãos, a Bíblia diz que os céus, irmãos, se abrem, irmão, né? E vem em forma corpórea, irmãos, uma pomba, e pousa sobre Jesus, né? E do céu, irmão, Deus fala: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo ou me agrado. Então aqui, irmãos, nós vemos, né, essa doutrina, irmãos, né? Aí as pessoas, irmãos, a gente vai ver as seitas, né,
dizendo: vocês creem em 3 deuses. Não, irmãos, nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos em um só Deus, um só. Agora, irmãos, ele subsistente. A doutrina da Trindade, irmãos, algumas seitas diz que não crê, porque é difícil de compreensão. E a gente também acha, irmãos, né? Porque é um mistério, né? E também, irmãos, você vai ver as seitas falando que não crê na Trindade, porque a palavra Trindade não está na Bíblia, né? Mas eu queria aqui explicar, irmãos, que a palavra Trindade é uma palavra técnica, né? É como que nós usamos muitas palavras técnicas hoje, como amartologia. O que quer dizer isso? Doutrina do pecado, mas também não está na Bíblia, né? É um conceito técnico, né? Como teologia, né? A palavra teologia, né? Então, são palavras, né, que são técnicas, né, que foram desenvolvidas de forma, né, de estudo, mas não são palavras. Mas o que nós temos na Bíblia, irmãos, é a doutrina, é o conceito, né, desse Deus trino, né? Como nós somos trino, corpo, alma e espírito, Deus também é trino, Pai, Filho e o Espírito Santo, né? E é esse conceito que eu queria que os irmãos entendessem, porque às vezes vai chegar alguém para falar para você, né, para tentar, né, e você vai ter que ter argumento, né, para falar, né? Então você vai ver: mas não é a doutrina bíblica, né? Irmãos, essa doutrina, ela foi defendida pelos pais da igreja. Irmãos, essa doutrina, irmãos, ela começou, irmãos, a ser defendida no ano 160. Jesus morreu no ano 35, mais ou menos, né? E essa doutrina, irmãos, no ano 160, né, já um dos pais da igreja, irmãos, ele começou, né, difundir essa doutrina. E havia grupos naquele tempo, irmãos, que negavam a divindade de Cristo. Cristo é divino, Cristo é Deus. Tinha grupo como os gnósticos, né, que nos negavam. Não, Jesus não é Deus, Jesus é um profeta, né? O próprio, irmãos, a religião aonde Jesus nasceu, o judaísmo, até hoje eles não creem em Jesus, irmãos, que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo, é o Messias. Eles negam isso, né? Não, nós acreditamos que Jesus é o profeta, né? Você vê o turismo em Israel, que é muito forte, as pessoas saem daqui para ir lá ver o túmulo de Jesus, mas o judaísmo mesmo não acredita. Eles não creem em Jesus, né? Eles não creem. A Bíblia judaica, irmão, só tem o Velho Testamento, não tem o Novo. Eles não aceitam o Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai falar de Jesus, e eles não aceitam falar de Jesus lá, né? Então, nas sinagogas, né, nos cultos, né, eles falam, irmãos, né, da lei de Moisés, né, mas de Jesus não. Então, o judaísmo começou, irmãozinho, muito forte. Os judaizantes, né, eles começaram, irmãos, a difundir que Jesus não era Deus. E aí, irmãos, né, começou pessoas a estudar, né? E os pais da igreja, irmãos, começou a difundir, né, que Jesus era Deus igual ao Pai, né? E no ano 325, irmãos, da era cristã, né, já no 4º século, teve necessidade de reunir todos os pais da igreja, né, em um concílio para defender, para debater isso. E todo o concílio, né, um grupo, irmão,
teólogos, né, da época, né, todos os pais, né, todas as pessoas juntou e formaram o Concílio de Nicéia no ano 325, irmão. E todo o concílio debateu, irmãos, por alguns dias esse assunto, porque havia grupos dizendo não tem fundamento na Bíblia sobre três pessoas distintas. Não, Deus é um só, né? Como diz Deuteronômio, Deus é um só. E aí juntou, irmãos, os pais da igreja, debateram isso durante alguns dias, e depois, irmãos, no Concílio de Nicéia ficou firmado o conceito de Trindade, irmãos, é uma doutrina bíblica, né? E ali, irmãos, foi fundamentada, né, nesse concílio a doutrina da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois teve necessidade de formar um segundo concílio, né? O concílio de Constantinopla, em 381, formou esse outro concílio, juntou muito mais gente, debateu esse assunto e novamente nos foi fundamentado. Isso é doutrina bíblica, né? Então, irmãos, né, você vai ver, né, que é um conceito, irmãos, às vezes difícil de compreensão, porque as pessoas, mas como três? Não é três pessoas, não é três Deus. Aí, irmãos, vira, né? Mas, irmãos, para nós, irmãos, é um conceito, irmãos, né? Muitas pessoas tentam, irmãos, assim explicar, né? Mas eu vejo assim, irmãos, que tem conceitos que a gente pode errar, né? Eu até pensei em um conceito, né? Falei, vamos pegar, né, 1 quilo de farinha de trigo e vamos fazer uma massa para fazer um bolo, né? E depois você pega aquela massa e divide em 3 porções, né? São 3 massas, né? Aí, irmão, é uma massa só, né? Uma massa só dividida, né? E embora, irmãos, né, quando a gente tenta explicar isso assim, parece que, né, sai do conceito bíblico, porque, né, Deus não está dividido, Deus mas Deus não, aí já vai vir outros teólogos que vai combater, né? Eu vi um homem explicando, né, e outro professor, e falou, vamos comparar o ovo, né? As 3 propriedades do ovo: a casca, né, a gema e a clara. Esse conceito. Aí, irmão, quando você tenta explicar muito o conceito de Trindade, irmão, parece que né, assim, mas como entender, irmãos? Como entender, né? Nós vamos ver isso em toda a Bíblia, irmãos, esse conceito. Nós vamos ver aqui alguns textos bíblicos, né? Aqui eu vejo muito claro, irmãos, o Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo, irmãos, vindo. No Gênesis, a Bíblia diz: quando a terra chegou a estar sem forma e vazia, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas, irmãos, né? Então, nós vamos, o conceito Trindade, a palavra Trindade, não se encontra na Bíblia por ser uma palavra técnica, né? Uma palavra, e nós vamos ver que tem muitas palavras que não tem na Bíblia, né? Até doença, por exemplo, câncer, né? A gente sabe que tem doenças, irmãos, que já existia, mas não tem um nome na Bíblia, né? Então, tudo que a gente, então, mas um conceito, né, fala assim, por que não tem a palavra câncer na Bíblia, então o câncer não existe. Não, né? A gente sabe que existem, são palavras técnicas, né? Então tem muitas palavras que são técnicas. Então o conceito, irmãos, está aqui, né? Então o que é que nós cremos? Não é em 3 deuses, irmão, porque Deus é em unidade, Ele é um só, né? Um só Deus, subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O conceito de Trindade, irmãos, foi visto pela primeira vez
nas Escrituras, vem nos escritos de Tertuliano, um dos pais da igreja, no ano 160. Né? Ele fundamentou essa doutrina, ele mostrou a todo mundo, né? Escreveu, né? E ficou registrado como um dos pais da igreja que defendeu, já, né? No começo do cristianismo, ele defendeu. A palavra Trindade, irmão, se refere à natureza trina de Deus, revelada nas Escrituras. Né? Muito cedo precisou se fundamentar essa doutrina, irmãos, no cristianismo. Né? Precisou colocar, por isso que teve uns concílios, para fundamentar, porque havia muita. Né? Então, para proteger, né? Do gnosticismo, do platonismo e do judaísmo. Esses três pensamentos, o que é o gnosticismo? O que é o gnosticismo, irmãos? O gnosticismo o gnosticismo sempre teve dentro da igreja. Né? O gnóstico, a palavra gnóstico quer dizer, irmãos, veio de um termo gnose, que quer dizer conhecimento. Né? Então, o gnosticismo, ele sempre teve dentro da igreja. E o que é o gnosticismo? É o entendimento, irmãos, místico. Né? O gnosticismo surgiu, irmãos, muito na unificação das religiões, né? Principalmente quando Alexandre o Grande começou a dominar a Europa, ele começou a dominar várias culturas, e quando juntou aquilo ali, foi fundido vários entendimentos que nós temos hoje. Né? Então, o gnóstico é a religião mística, é o misticismo dentro da igreja, coisa que Deus nunca aceitou. Deus não gosta de mistura, irmãos. O Evangelho ele é puro, o Evangelho ele é santo. Irmãos, o Evangelho Deus não mistura. O gnosticismo veio para unir a gente com cultura, com filosofia, com pensamento. Né? E você vê hoje, irmãos, as raízes do gnosticismo dentro das igrejas. Né? Você vê hoje, né, essas práticas que surgiu, rosa ungida, sal grosso. De onde veio isso? De onde veio isso? De pensamentos gnósticos. Né? Isso é o gnosticismo. Irmãos, é mistura de coisas que a Bíblia, irmãos, não fala. Né? É você, né, aí algumas ramificações, né? Você pode observar na Bíblia, irmãos, que até culto aos anjos criaram. Uma pessoa pensou. O gnosticismo, irmãos, é o autoconhecimento na mente, a ciência humana. Então a pessoa pensa uma coisa, ele fundamenta aquilo na sua mente, ele começa a achar que aquilo ali é certo. E aconteceu muito isso no tempo bíblico, de pessoas fundamentar pensamento, como vocês veem hoje, né? Religiões que creem em espíritos, né? A igreja chegou um tempo que queria fazer culto aos anjos. Os anjos estão aqui com a gente, a Bíblia fala, então vamos cultuar ele, vamos reverenciar os anjos, e foi fundamentando, irmão. Então o gnosticismo é isso, é o misticismo, crenças que não é bíblica, né? E hoje você vê como está o cristianismo, né? Eu estava vendo um vídeo essa semana, né, de uma igreja que, assim, tem coisa que é abusiva. Só para dizer, mas é poder, né? Não sei se vocês viram esse vídeo, né, que um estava no púlpito. Ele desceu do púlpito, ele correu na igreja assim, tinha uma coluna assim, ele subiu na coluna, né, e começou, né, bater com a testa na coluna, né? Falou assim: isso aí é o poder de Deus. Não, isso aí, irmãos, é o gnosticismo dentro da igreja, né?
é os exageros, né? Aí você pode observar que nós hoje, muitas pessoas são meio místicos. Se falar assim, ó, vai vir alguém na igreja aqui que revela a sua alma, que você, aqui não cabe, aí a rua enche, porque as pessoas são místicas. O ser humano gosta do misticismo, né? E antigamente tinha muito isso, benzedor, né? Tinha pessoas, né? Então assim, quando as pessoas falam assim, ó, tem uma irmã ali que ela revela a sua vida todinha. Você pode observar, irmão, essa irmã não tem mais paz. A casa dela vai, porque as pessoas são místicas. O misticismo está dentro das pessoas, irmãos. E o gnosticismo é isso. É esse misticismo de querer coisa diferente, de querer ver espírito, de querer ter contato com o além, de querer conversar com o que não, né? E o gnosticismo, ele veio, né, trazendo uma unificação de religiões orientais. Aí você vê hoje meditação, né, cura da alma, cura interior, né? Você vê muitas coisas, irmãos. Aí você fala assim, isso tem aparato bíblico? Jesus fez isso? Alguém dos apóstolos ensinou isso? Eu digo, não. Isso aí, irmãos, é o gnosticismo dentro da religião, dentro da igreja, né? E hoje um dos desafios da gente é combater o misticismo, é combater, irmãos, o gnosticismo, porque é muito forte ainda. Aí você vê igrejas agora, nesses últimos tempos, né, voltando ao tempo passado, construindo a Arca da Aliança, construindo, né, daqui a pouco, irmão, só falta o bezerro de ouro, só falta o bezerro, né? E você vê que esse misticismo, isso é chamado de gnosticismo. Paulo, João, né, os apóstolos, todos combateram, irmãos, contra o gnosticismo, né? O gnosticismo foi muito forte dentro da religião, né? Então, cada hora aparece uma pessoa dizendo uma coisa, né? E criando coisa, né? Criando, aí é vassoura ungida, é pano ungido, é lençol ungido, é toalha ungida, é água do Rio Jordão, o misticismo. Mas o crente verdadeiro não aceita essas coisas, não aceita, né? Porque nós não somos gnósticos, nós somos cristãos, irmão. Nós cremos em Cristo, nós seguimos os ensinamentos de Cristo, nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Por isso nós somos cristãos. Quem é cristão? Esse meio aqui. Cristão é quem segue o Evangelho, né? Aí depois surgiu também esse platonismo, veio de Platão, Sócrates, dois filósofos que criou muita cultura, os filósofos. O que é a filosofia? É a ciência do pensamento, né? Então, irmão, você vai ver nos filmes, né, a criação de vários deuses Eros, né? O Deus do trovão, Deus Quique, né? E na mitologia grega se criou, irmãos, né? Aí tem Hércules, o filho de Deus. Deus veio na terra, teve uma relação com uma mulher e nasceu Hércules, meio Deus e meio homem, né? E tinha aí, irmãos, muitos filmes foi fundamentado, e aí as pessoas criou essa teoria, verdade, né? E esse dia eu até vi um vídeo, uma pessoa falando, a primeira mulher de Adão não foi Eva, foi Lilith. Aí eu peguei e falei, mas não acredito que os cristãos, não, irmão, é mitologia grega isso aí, não está em lugar nenhum, isso é uma mitologia, né? Mas os cristãos, irmãos, eles são puxados para o misticismo, né? Então as pessoas hoje, né, o misticismo está dentro das igrejas neopentecostais e até dentro das pentecostais, né? Esse misticismo aí
poderosa unção, né? E aí a unção do tigre, a unção da cobra, a unção do macaco, né? E vem tanta coisa surgindo, irmão, e a gente pergunta, né? Da onde veio isso? Isso, irmãos, veio, né? Da filosofia, veio, irmãos, do gnosticismo, criaram muitas coisas, né? E é um desafio hoje, irmãos, você ser puro, ser incontaminável, entender, compreender a Bíblia, né? Então, esse conceito, trindade, né? Quando a gente vê, os gnósticos combatiam, né? Os filósofos combatiam, né? O próprio judaísmo combatia. E aí, irmãos, juntou os pais da igreja, irmãos, para defender e fundamentou, né? E hoje tem algumas seitas, irmãos, que, né, eles tentam difundir ainda, né? Sendo nessas mesmas linhas, eles tentam difundir, dizendo para nós, dizendo, não, mas não está na Bíblia, tá? Então vamos ver isso, que tá, irmão. E eu vou falar aqui, irmãos, de 3 linhas de pensamento que são heresias, que são contra a doutrina da Trindade, né? O primeiro conceito, há pouco tempo, a nossa era aqui, né? Porque esse conceito, irmão, vem lá de trás, mas teve um conjunto bem conhecido nosso, né? Que era um conjunto, irmãos, que cantava nas nossas igrejas, né? Que foi famoso, que era o conjunto Voz da Verdade, né? Depois, a Voz da Verdade, eles fundamentou uma igreja. E para você fazer uma igreja, você tem que criar um credo no que cremos, né? E a Voz da Verdade, irmãos, cometeu um erro de pegar um dos conceitos heréticos da doutrina da Trindade, né? Porque tem um conceito, irmãos, na Trindade, de um grupo de entendimento, que diz assim, que Deus é o único, e que o que nós temos hoje foi 3 manifestações diferentes do único Deus. Então Deus se manifestou como Pai no Velho Testamento, todo mundo conheceu o Pai. Depois ele se manifestou como Filho no Novo, e depois se manifestou como o Espírito Santo na era da igreja, né? Então tem um grupo de pessoas que fundamentou esse entendimento. É um Deus que se manifestou em 3 fases diferentes, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, né? Quando você olha assim, irmãos, parece que não tem maldade, mas aí, irmãos, se nós fundamentar esse entendimento, nós somos, irmãos, unicistas, né? E aí, irmãos, o que aconteceu, né? As igrejas, né, do Brasil, elas pegou, irmãos, e falou, nós não vamos mais cantar os hinos e não vamos mais deixar esses grupos, né? Então, eu mesmo não sabia disso. Há um tempo atrás, há uns 8 anos atrás, eu não sabia disso. E eu fui no Paraná numa cruzada missionária, e eu estava com um grupo de pastores aqui do sul de Minas, e chegando lá, um dos pastores, o pastor Anderson, falou para mim, falou assim, pastor, pede para o pastor aí para me cantar um hino. E eu peguei e falei, eu falo com ele. Eu falei com o pastor Edilson, falei, pastor, tem um pastor aqui que quer cantar o louvor, se o senhor abrir uma oportunidade, ele canta. Ele falou assim, pergunta para ele qual louvor ele vai cantar. E eu perguntei para ele, ele falou, vou cantar o hino da Voz da Verdade. Ele falou, não, aqui não canta. Eu fiquei assim, que eu não sabia, né? E depois eu conversei com ele, ele falou para mim, falou, filho, né, a igreja,
crê, né, no Deus Pai, Deus Espírito Santo, né, e em pessoas, né? Ele não crê em Jesus como uma pessoa distinta do Pai, né, e depois a gente foi, irmãos, veio realmente no credo, né, se tornaram unicistas, né? E aí, né, você pode observar que várias igrejas hoje não, né, baniram, né, por causa, né, do conceito. Então, irmãos, esse é um conceito que um grupo fundamenta. Né, Deus é um, só um, não é subsistente em três pessoas distintas. Deus é um e teve três manifestações. Deus se manifestou como um Pai, como um Filho e como um Espírito Santo. Mas, né, nós vemos que essa não é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica, irmãos, é essa aqui, ó. Deus único, subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aí, irmãos, nós vamos ter seitas no Brasil que até, irmãos, não usam nossas Bíblias, construíram uma Bíblia própria para si, irmãos, por causa desse conceito de trindade, né? Abra sua Bíblia, irmãos, em João, capítulo 1, e o versículo 1, irmãos. João, capítulo 1, e o versículo 1. Quem achar para mim pode ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Verbo quer dizer, irmãos, palavra. No princípio ele era o Verbo, a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Se você tem uma seita, não vou falar o nome aqui, para não criar, né? Mas assim, pegou esse versículo e modificou ele, né? Quando a Bíblia fala no seu original, era um Deus, era Deus, ela colocou um Deus com letra minúscula, né? Para, irmãos, dizer que Jesus não é Deus, né? Um Deus com letra minúscula na Bíblia é um Deus falso, é um Deus inverdadeiro, né? Então, quando pegou esses conceitos, irmãos, né, aí modificaram os escritos, né? E essa Bíblia dessa seita não pode ser vendida. A Sociedade Bíblica do Brasil não permite vender em livraria nenhuma. Não permite, porque é uma Bíblia adulterada, é uma Bíblia, irmãos, falsificada, né? Então, porque algumas coisas foram modificadas, né, para, irmãos, a seita falar do conceito que eles acreditam, que Jesus não é Deus. Aí, né, mudaram os textos bíblicos. Mas esse texto aqui, irmãos, veio do grego, do original, né, dizendo assim, ó: no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Então, Jesus, irmãos, ele não nasce em Maria, né? Ali não passa a existir ali. A Bíblia diz que o Verbo se humanizou, Jesus se fez homem. O Espírito Santo, irmãos, pegou Jesus desceu a forma humana, se fez, irmãos, um embrião, e o anjo colocou ele no ventre de Maria, e Maria concebeu Jesus. Mas Jesus já era Deus, ele não nasce ali, né? Não, ele se humaniza.
Então Jesus, irmãos, é desde o princípio. A Bíblia diz que nada que foi feito no céu, nem na terra, sem Jesus não tem como fazer, porque Jesus é a palavra, irmãos, né? E Deus usou quem para fazer o mundo? Usou a palavra, né? Ele usou a palavra, né? Então esse é o primeiro grupo, né, que crê, chama modalismo, né? O segundo grupo, irmãos, defende que Jesus não é divino, mas alguém que foi criado por Deus e recebeu uma missão especial para vir ao mundo, né, e mostrar o amor de Deus. Mas ele não é divino, não é eterno. Eles negam a divindade de Cristo. Esse segundo grupo são adicionismo. Depois, irmãos, um presbítero na igreja, irmãos, de Alexandria, chamado, irmãos, Ário, ele criou outra teoria, né? Defendendo que o filho, que Jesus não é eterno, ele era uma figura, né? Ele só era uma figura. Ele não teve um corpo físico, era uma figura, né? E esse presbítero aqui, irmãos, ele causou muito mal para a igreja, defendindo isso, né, diante de Jesus, né? Naqueles tempos, ele causou muito mal para a igreja. Mas uma coisa que eu quero aqui afirmar nesta noite, irmãos, né, que você, irmãos, tem que acreditar nisso, irmãos, crer, né? Irmãos, na Trindade, irmãos, quando a gente pergunta, né, na Trindade, a hierarquia, quem é maior? É Deus, é Jesus ou é o Espírito Santo? Né? Então, irmãos, quando a gente, irmão, olha, irmãos, tem pessoas que falam assim: não, mas primeiro é o Pai, segundo é o Filho e terceiro é o Espírito Santo. Irmãos, esse é um conceito, esse, irmãos, é um entendimento, né? Mas quando você olha na Bíblia, irmãos, né, irmão, é a mesma essência. Irmão, Jesus, irmão, não tem um maior nem um menor, né? Jesus, irmãos, porque não é três Deus, não, é um Deus só. Então não tem como se dividir, irmãos. Não tem como um ser maior, um ser menor, porque aí seria três. Não, é um só. Então, irmãos, em essência, em sabedoria, né, o plano de salvação, né, tudo, irmãos, é igual. Agora, irmãos, esse é o primeiro conceito. Agora eu vou falar o segundo. No segundo conceito, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ao se humanizar, ele se fez, irmãos, menor do que os anjos, porque o homem é menor do que os anjos. Os anjos são maiores em poder do que, assim, né, em grau de hierarquia. Os anjos são maiores, porque os anjos estão glorificados. Eles não têm um corpo igual a gente, de pecado, de maldade. Eles estão glorificados. Então os anjos, eles são maiores. Ao Jesus se humanizar, irmãos, a Bíblia diz que ele se despojou, ele deixou toda a sua glória, ele deixou tudo que ele tinha, e ele, irmãos, por amor a nós, ele se fez homem. Ele assumiu, irmãos, a característica de homem, e como homem, ele se fez menor do que Deus, porque ele se fez homem. E nesse plano de salvação, né, ele foi até menor do que os anjos. Ele foi menor, se fez menor. A Bíblia diz que ele desceu à forma humana, ele aceitou isso, não por imposição, ele quis, irmãos, por amor a nós, porque nós estávamos perdidos, e ele quis vir no nosso meio, ele quis, né? Então a Bíblia diz que Deus, irmãos, que o Deus Filho se humanizou, ele deixou a sua glória. Então, irmão,
quando a gente fala que ele se fez, não é porque ele é menor do que Deus, ele se fez menor. É igual uma pessoa que é rica, ele se faz de pobre. Ele pode vestir uma roupa, né, que caracterize e se fazer, mas não quer dizer que ele é, ele se fez. Então, quando Jesus estava na terra, ele tinha duas naturezas, uma terrena, 100% homem, e a outra 100% Deus, né? Em alguns momentos você vai ver isso na Bíblia, em alguns momentos ele falou na sua natureza divina. Por exemplo, teve um episódio que Jesus estava pregando e o discípulo falou: está aí fora a tua mãe e os teus irmãos, e quer falar com você. E Jesus olhou e falou: quem é minha mãe? Aí ele vai falar na sua natureza divina: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí ele falou assim: ó, todos que fizerem a vontade do meu Pai, esse é minha mãe e meus irmãos. Aí ele vai falar, irmão, na sua natureza divina, né? Mas como homem, ele sentiu dor. Como homem, sentiu frio, sentiu abandono, sentiu tristeza. Como homem, ele entende a gente por causa disso, porque ele se humanizou, ele se fez carne. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos, os nossos anseios, as nossas frustrações, as nossas tristezas, as nossas agonias, ele sabe tudo, ele entende. É um Deus que Isaías falou: é o Emanuel, o Deus com você, o Deus que entende, que te compreende, o Deus que passou o que nós estamos passando, e o Deus que falou para nós: eu como homem, eu venci. Como homem, eu venci a minha natureza. Como homem, eu venci o pecado. Como homem, eu venci o mal. E eu fui dando para você um exemplo. Eu venci o mundo. Agora vocês também têm que vencer, porque eu tenho um exemplo. Como homem, sujeito às mesmas paixões, se aborreceu, se irou. As pessoas, irmãos, quando falam assim: mas Jesus se irou. Não, mas Jesus era Deus. Não, Jesus, irmãos, como homem, ele passou por mais fácil também. Ele teve ira. Você vai observar, as pessoas querem construir um homem que não cometeu, não sentiu o que nós sentimos. Não, Jesus sentiu o que nós sentimos. Ele sentiu o que é o abandono, né? Quando Jesus chegou na ceia, que Judas estava ali com a cara de pau ali, traindo Jesus ficou aborrecido. Ele falou: entre nós aqui tem um demônio aqui. E os discípulos foram assim espantados, porque Jesus estava magoado como homem, né? Ele estava sentindo aquilo ali, aquela traição de Judas, e foi o que mais Jesus ajudou, foi Judas. Então, irmãos, como homem, a Bíblia diz que ele se humanizou, ele se fez menor, mas na essência, irmãos, Jesus, é isso que algumas seitas vai dizer: como que Jesus é igual ao Pai, se ele obedeceu a Deus? Como homem, ele se sujeitou à obediência, e a Bíblia diz: foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? Então, irmãos, ele assumiu: alguém tinha que morrer pela humanidade, alguém tinha que padecer, alguém tinha que vir da forma humana, irmão, pagar um preço por nós. Jesus, irmãos, como um Deus, ele aceitou esse papel. Então, mas não quer dizer, irmãos, não, é como as pessoas querem dizer, né, a seita diz, é como se Jesus fosse um anjo. Vamos dizer, Deus criou um anjo, né, porque os anjos, irmãos, eles não são eternos. A Bíblia fala que os anjos, eles teve tempo de ser criados, eles foram criados por Deus. Irmão, Jesus, irmãos, ele não foi criado como a seita diz, com um propósito de vir aqui. Não, Jesus, irmãos, é subsistente, ele é desde a eternidade. Isaías falou isso, irmão. Ele é o Pai da eternidade, ele é o Deus forte, irmãos, ele é o príncipe da paz. Irmão, às vezes as pessoas, irmãos, dizem: eu posso orar ao Espírito Santo?
eu posso orar ao Espírito Santo? Porque, irmão, tudo na Bíblia já tem os ensinamentos, né? Jesus falou: quando você orar, você ore ao Pai em nome de Jesus. Se eu quiser orar e falar assim, Espírito Santo, não tem divisão, não tem separação, irmãos, né? Eu posso, irmão, me relacionar com o Espírito Santo como Deus, como Todo-Poderoso. Mas se eu orar ao Espírito Santo, será que o Pai não vai ficar? Não, irmãos. Isso aí é a cabeça da gente, fica pensando nessas coisas. Mas entre Deus não há separação, não há divisão. Todos podem observar. Jesus, irmão, ele vai dizer: eu estou aqui para honrar o Pai. E o Espírito vai dizer: eu estou aqui para honrar Jesus. Né? Então, irmão, é tudo, né, uma perfeição. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, irmãos, e 19. As horas voam. Quem achar aí pode ler para mim. Mateus 28 e 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto aqui tem uma coisa importante, irmãos, né? Jesus aqui, irmãos, ele vai, aqui é a forma batismal, né, que Jesus está mandando nós fazermos e ensinando para nós como que nós devíamos batizar, né? E tem uma coisa importante nesse texto que eu queria aqui que os irmãos gravassem aqui, no 28 e 18, no 28 e 19, né? 28 e 19, que diz assim, né? Deixa eu ver aqui. Ensinando, né? 28 e 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quando aqui, irmãos, o conceito do Trindade, você vai ver aqui, se fosse 3, eram nomes, né? Eram nomes, mas continua, irmãos, no singular, né? Mostrando que não é 3, é um só. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você se refere a mais de uma pessoa, né, seria nomes, né? Batizem em nomes, né? Mas o nome continua, irmãos, no singular, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando, irmãos, para nós que não é 3, mas um, né? É como a gente fala, né? No casamento, vocês agora não são mais 2, uma só carne, né? Quando você casa, irmãos, porque a Bíblia é contra o divórcio? Porque quando casa, irmãos, funde. Pega um ferro, irmãos, e funde ele para se misturar. Depois tem como separar? Não tem. Então, por isso que a Bíblia fala, né, que o casamento, irmãos, não tem, né, como se separar. Porque quando você casa, você funde. A Bíblia fala, deixa de ser 2, para ser um só, né? É uma só, em unidade, né? É como se os corpos, irmãos, entrassem um no outro, né? E não é mais 2. Aí a Bíblia fala, não é mais 2, mas um só. Aí, irmão, o conceito de trindade é esse, é unidade. Estão tão unidos
que não é três, é um só, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com os mesmos ideais, né? Então, tudo gira em torno disso aí. Um único Deus, subsistente em três pessoas distintas, né? Então, não esqueça disso, né? Não existe, no primeiro plano, não existe hierarquia entre a Trindade, né? É unidade, um só Deus. Por isso que no segundo aspecto, né, de redenção e criação, aí, irmãos, vem a hierarquia, tem, né, aí as divisões. O Pai, né, enviou o Filho. Jesus falou: se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo, mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Não, é tão lógico isso, irmãos, né? Jesus falou, né, eu tenho que ir para o Pai, e quando eu chegar, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, que fique com você. Aqui, irmãos, as pessoas, irmãos, não percebem, irmão, não passa a viver como se Deus não existisse. Mas, irmãos, a igreja, irmãos, tem que acreditar, tem que crer, irmãos, que o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é tão real como Jesus, irmãos, teve na terra, né? Pastor, mas eu não posso, irmão, o Espírito Santo, irmãos, é assim, irmãos, é que nem você, irmãos, é que nem você sentir o vento, né? O vento você não pode ver, mas ninguém, irmãos, vai tirar de você, irmãos, o sentimento que está ventando, irmãos, porque você vai sentir. O Espírito Santo, irmãos, ele está em nós, conosco. É o Deus, irmão. Jesus falou: eu não deixarei vocês sozinhos. Eu chegando lá, eu vou enviar o Consolador. E ele falou para o discípulo: fique lá no cenáculo e espere o Consolador, espere o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles ficaram, irmãos, ali 10 dias orando, né? E a Bíblia diz que de repente eles viram, irmãos, quando chegou o Espírito Santo. O Espírito Santo chegou, irmãos, né? Chegou, né? Ele veio como um vento, né? Irmãos, ele não veio em forma, irmãos, humana, né? Mas ele veio, irmãos, agora, irmãos, né? Como evidência, ele veio, irmão, como um vento veemente e encheu a casa, irmão, e ali, irmão, já foi vista línguas repartidas de fogo, irmãos, e começaram, e todo mundo entendeu, chegou a época do Espírito Santo. E vai ficar na terra até a igreja, irmão, até a igreja for arrebatada. O Espírito Santo está aqui. Por isso, irmão, que não dá para viver uma vida irresponsável, uma vida de pecado, uma vida, não, porque você tem o Espírito Santo. Será que nós tínhamos coragem de fazer as coisas que nós fazemos com Jesus do nosso lado, irmão? E às vezes nós passamos a não ter essa consideração, esse respeito, né? Eu vejo hoje, até, irmãos, nos cultos, uma falta de respeito com o Espírito Santo, uma falta, irmãos, de consideração com Ele. Nós falamos tanto, Deus está aqui, mas da boca para fora, nós não acreditamos, né? Mas, irmãos, considerarmos, conseguir sentir, conseguirmos ver através do Espírito, irmão, ver, sentir. É um Deus presente, é Deus conosco, é o Espírito Santo, é a era, irmãos do Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo é uma força ativa, o Espírito Santo é como a chuva, o Espírito Santo não, irmão, o Espírito Santo é uma pessoa, irmão, porque a Bíblia vai evidenciar isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, e o apóstolo Paulo falou: não entristeçais o Espírito Santo. Irmão, chuva não pode sentir tristeza, não pode sentir, irmão, emoção, não. Só quem pode sentir isso é pessoa. Quando você estuda os atributos do Espírito Santo, você vai ver, ele chora, ele sente, irmãos, ele geme, ele sente quando você não gosta, como quer ele, quando você, né, quando você está desprezando ele se entristece. Quando você não quer comunhão com Ele, né?
Então o Espírito Santo, irmãos, os atributos do Espírito Santo é de uma pessoa, não é de uma força. Ah, pastor, mas o Espírito Santo é uma força ativa, né? E tem pessoas que dizem que o Espírito Santo é tudo, né? É energia, não. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus conosco, é Deus, irmãos, na igreja, é Deus na nossa vida, irmão, é Deus, irmãos, todo dia conosco. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo, né? Nesse plano, irmão, de salvação, de redenção, você vai ver, irmãos, né? Essa hierarquia, né? Abra sua Bíblia, irmãos, em João, para nós estar encerrando, João 14 e 28. João 14, 28. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é o maior do que eu. Aqui, irmãos, a cita usa esse versículo, né? Para falar assim, ó, você vai ver aqui que Jesus não é Deus igual ao Pai. Porque Jesus, aquele mesmo fala, ele fala que ele vai para o Pai, porque ele é menor, o Pai é maior do que ele, irmão. Mas aqui, Jesus está falando, irmãos, na natureza terrena, na natureza, irmãos, humana, como homem, como pessoa. Ele não fala como Deus, né? Então aceita usando esse versículo, né? Para dizer, né? Aqui, ó, né? O próprio Jesus falou que ele é menor, né? Mas Jesus, irmãos, tinha duas naturezas, irmãos, duas naturezas. E na natureza humana, ele se fez menor. Ele se fez menor. Aí Jesus está falando para os discípulos, né? Ó, eu estou vencendo e estou indo para o Pai, né? Eu estou indo. Ele está motivando os discípulos a lutar, a vencer também, né? Para nós encerrar, irmãos, 1 Pedro 1 e 3. Quem achar aí para mim, nós já encerramos. Você também vai ver, irmãos, o conceito de trindade, irmãos, quando Deus foi fazer o homem. Deus falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Irmão, se fosse, irmãos, uma pessoa só, o texto era assim, ó, faço, não façamos. Quando usou o termo façamos, irmãos, é porque, irmãos, tem mais que uma pessoa, né? Quando, irmãos, Jesus, irmãos, Isaías viu Jesus em um culto no céu, irmãos, né? A Bíblia diz que Isaías teve uma visão, né? Onde ele viu os serafins, irmãos, e os serafins, irmãos, Jesus ia entrando, e os serafins, irmãos, falou: Santo, Santo e Santo, 3 vezes, irmão, né? Reverência, irmãos, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ali, irmãos, Isaías viu quando Deus, irmãos, falou: quem há de ir por nós, e a quem enviarei? E aí, irmãos, né? Isaías vai dizer isso de forma profética: envia-me a mim, porque era Jesus dizendo, irmãos, né? Era Jesus, irmão, desejoso, irmão, de vir, né, à terra. Glória a Deus, né? E na Torre de Babel também, irmãos, quando os homens começou, né, ali, Deus falou: desçamos e confundamos as línguas, né? Então você vai ver outra evidência lá no Velho Testamento de que, irmãos, né, 3 pessoas distintas. Leia aí, irmãos, esse 1 Pedro, né? Falei? Pode ler aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para nós encerrar agora, irmãos, 2 Coríntios, irmãos, 13 e 14. Por isso porque eu encerro, né? O apóstolo Paulo nos ensinando, irmãos, né? Nós vamos ver a bênção que nós dá na igreja, né? Lá em Números, e também agora, irmãos, no Novo Testamento, até na bênção da igreja é exigido, irmãos, que se pronuncie o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13 e 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Ó, né? Aqui, irmãos, é a bênção que nós, né? O apóstolo Paulo estava ensinando para nós. Quando você acabar um culto, você acabe sempre com a bênção, né? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Aí quer dizer, e todos digam amém. E aqui nós fazemos, irmão, como a Bíblia manda para a gente fazer, irmãos. Eu não vou falar amém, não. Mas a Bíblia fala, fale, né? Feche o culto, né? Aceite tudo que veio, né? Porque a bênção é isso, irmão. É você, irmão, sair abençoado no culto. Aí, né? Que o amor de Deus, né? A graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo é com todos. Aí eu recebo isso, irmão. Ó, como é que eu vou perder a graça de Deus, a comunhão, o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo para dizer, vamos comigo. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Espero que, né, fique mais aí. Eu sei que não é fácil compreender tudo, mas, né, que uma base, irmãos, né, é uma base. Estude em casa, né, pesquise, né, sobre esse conceito, trindade, você vai aprender, vai crescer mais, né? Mas eu quero dizer aqui, irmãos, é uma doutrina bíblica, né? Quando alguém falar para você, não está na Bíblia, você vai mostrar, irmãos, que está, né? O conceito de trindade está na Bíblia, né? A trindade está inserida, irmãos, que é uma doutrina nossa bíblica, né? Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o nosso Salvador. Fique para esse momento, nós vamos estar orando, irmãos, e encerrando este culto, né? Às vezes, né, nós ficamos meio apreensivos, né, de falar algumas coisas, né, que são, mas vai falar com não, irmãos. A verdade, irmãos, vai ter que ser dita, irmãos. A verdade vai ter que ser dita, né? A verdade vai ter que ser, irmãos, falada, né? Os conceitos bíblicos, irmãos, né? Nós não vamos esconder, não vamos ficar com medo de falar, não. Nós vamos falar ele, irmãos, né? Vamos falar. Vai ter tempo que pode até nos custar a vida, mas nós vamos ter que falar, irmãos, né? Porque para esse tempo Deus nos levantou para nós defender as coisas de Deus, defender os conceitos, irmãos, doutrinas bíblicas, né? Contra a doutrina, irmão, ninguém pode ir contra, irmãos, né? Porque é doutrina bíblica. Oremos. Meu Deus, nessa noite, Pai, eu oro abençoando, meu Pai, a tua igreja, meu Deus. Meu Deus, que haja, meu Deus, meu Pai, crença, meu Pai, confiança. Que haja, meu Deus, meu Pai, sabemos que não estamos sozinhos, meu Deus, não estamos sós, meu Deus, meu Pai, que o Senhor está conosco, meu Deus, o Deus presente, o Deus, meu Pai, que caminha com a igreja, o Deus, meu Pai, que nos entende, o Deus que nos compreende, o Deus, meu Deus, que um dia se humanizou, meu Deus, e viveu entre nós, como a tua palavra diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Meu Deus, nessa noite, meu Deus, nos dê, meu Pai, a confiança, a certeza, meu Deus, meu Pai, de que o Senhor estará conosco todos os dias, meu Deus, que a graça do Senhor, meu Deus, que o amor do Senhor, meu Deus, nunca falte, meu Pai, em nossa vida. Eu sei
que nunca vai faltar, porque nós temos o Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós temos, meu Deus, meu Pai, meu Pai, um plano salvador, meu Deus, está, meu Deus, meu Pai, sendo executado a cada dia. Assim, meu Pai, eu te agradeço nesta noite, Pai, pedindo a Tua bênção, a Tua vitória para todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Faça com a sua mão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam Amém. glória a Deus.